Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo de número 7. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: Aonde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Os irmãos podem tomar seus assentos, irmãos? Eu falei com os irmãos, é um culto de ceia. Eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos, meditarmos durante alguns minutos sobre uma palavra a respeito de ceia. Esta é a narrativa da última ceia que o Senhor Jesus Cristo participou enquanto ainda estava, digamos, antes de passar pelo seu martírio, antes de passar pelo sacrifício em que ele se ofereceria por nós, em que ele ofereceria sua vida por nós. Esta é a última ceia do Senhor Jesus Cristo. E é claro que ela tem a sua grande importância, porque aqui Jesus, ele nos dá este mandamento de fazermos isso, de participarmos da ceia, de nos lembrarmos dele quando participamos da Santa Ceia. De repente, eu creio que os discípulos não perceberam o que estava acontecendo, os discípulos não tinham a ideia do que estava acontecendo. Mas aqui Jesus estava mandando Pedro e João prepararem aquele que seria o último alimento do Senhor Jesus Cristo. Aquele que seria a sua despedida aos discípulos, aquele que seria o momento das últimas instruções dadas aos seus discípulos. E no texto que nós lemos, a Bíblia está nos falando que no dia da festa dos pães asmos, é este dia que Jesus manda Pedro e João preparar a Páscoa, preparar o lugar onde eles prepararam a Páscoa que eles deveriam comer, preparar o alimento que eles deveriam se alimentar. E eles fazem uma pergunta para Jesus, que é uma pergunta que eu vejo de suma importância e que eu vejo como ponto principal desse texto. Porque a pergunta que os discípulos, a pergunta que Pedro e João fazem a Jesus é: onde quer que façamos, ou onde quer que preparemos a ceia, aonde quer que preparemos a Páscoa, né? Esta é uma pergunta de grande importância, porque muitas das vezes as pessoas estão preocupadas no que preparar, as pessoas estão preocupadas no que fazer, as pessoas estão preocupadas com aquilo que elas devem fazer ao Senhor, e muitas das vezes nós não nos preocupamos ou não perguntamos aonde devemos fazer os preparativos. Porque diante daquilo que Jesus estava colocando, diante da ordem que Jesus estava dando para Pedro e para João, seria muito comum deles olharem para Jesus e perguntar o que Jesus queria que eles fizessem, qual era a maneira que Jesus queria que eles fizessem, como eles deveriam preparar a Páscoa. Esta seria uma pergunta muito razoável, essa seria uma pergunta muito normal, mas a pergunta deles não é o que o Senhor quer que nós façamos, mas a pergunta deles é: aonde o Senhor quer que nós façamos? Volto a repetir, muitas das vezes nós estamos preocupados no que fazer, quando na verdade todos nós sabemos o que fazer. Muitas das vezes nós temos que preparar um culto ao Senhor. Muitas das vezes nós viemos cultuar ao Senhor preocupados com aquilo que nós vamos oferecer a Deus, ou com aquilo que nós vamos fazer no culto, para ser um culto real, para ser um culto verdadeiro, para ser um culto aceitável ao Senhor. Na verdade, irmãos, todos nós sabemos aquilo que devemos fazer. Qualquer um de nós que estamos aqui soubemos muito bem o que nós precisamos fazer para agradar ao Senhor. Mas muitas das vezes nós não estamos sabendo aonde nós devemos preparar este culto ao Senhor.
Porque esta Páscoa que João e que Pedro estavam indo fazer os preparativos, nada mais era do que o último culto feito com o Senhor Jesus, ou feito pelo Senhor Jesus na face desta terra, junto com seus discípulos. E muitas das vezes nós estamos preocupados em cantar os melhores hinos. Muitas das vezes nós estamos preocupados em fazer uma oração muito bonita. Muitas das vezes nós estamos preocupados em pregar uma palavra com grandes argumentos e muito bem alicerçada. Mas muitas das vezes nós não percebemos que o culto ele começa muito antes da reunião em que nós estamos fazendo aqui. O culto ele não começa a partir do momento que nós entramos pelas portas da igreja. O culto ele não começa no momento que nós saímos de casa, mas o culto ele começa nos nossos corações. O culto ele não começa com uma oração de início, a partir desse momento vamos orar e o culto está iniciado, não. O culto ele começa nos nossos corações. E é por isso que neste texto Pedro e João não estão perguntando para Jesus o que é que eles têm que fazer, porque eles sabiam muito bem o que eles tinham que fazer. E eu repito para os irmãos, nós soubemos muito bem aquilo que nós temos que fazer num culto ao Senhor. O problema é que nós não estamos sabendo aonde fazer. Porque muitas das vezes nós estamos nos preparando para fazer um culto ao Senhor a partir do momento que entramos pelas portas da igreja. Mas na verdade o que o Senhor busca de nós é um culto que é feito todos os dias dentro do nosso coração. É um culto que é feito todos os dias, no momento em que nós levantamos da nossa cama, estamos vivendo a nossa vida, estamos cultuando ao Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo vai ensinar aos romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo não está dizendo, a partir do momento que vocês se reunirem na igreja, vocês estão cultuando, não. Mas Paulo está dizendo, a partir do momento que tu está vivendo a tua vida, tu está cultuando ao Senhor, e tu tem que ter a consciência de que isto é um culto ao Senhor. Não é simplesmente uma oração, não é simplesmente um louvor, não é simplesmente uma palavra pregada, mas é a tua maneira de viver que é um culto racional ao Senhor. É este o culto que o Senhor procura, é este o culto do qual o Senhor se agrada. Aleluias. Existe muita preocupação no que fazer, porque muitas das vezes nós estamos tendo a expectativa do que nós temos para receber. Muitas das vezes nós preparamos um culto, preparamos uma oração muito bonita, preparamos louvores muito bonitos, preparamos uma palavra muito bem elaborada, porque nós temos a expectativa de que Deus vai se agradar de tudo isso e de que Deus vai nos dar uma bênção a partir do momento que Ele se agradou de tudo isso. Quando na verdade o que a Bíblia ensina desde o início é de que Deus ele se agrada é da maneira que vivemos. O culto faz parte da nossa vida, o culto é muito bom, o culto tem a sua importância muito grande a partir do momento em que nós nos reunimos, mas nós sempre temos que ter este fato bem claro em nossas mentes, que o culto não começa na igreja, mas o culto é o nosso viver, o culto é a nossa vida, o culto é o nosso dia a dia, e é lá que o Senhor está procurando se agradar de nós. Temos que deixar de lado essa expectativa de ir na igreja para receber uma bênção, porque irmãos, falando de uma forma bem clara, isto é um cristianismo, digamos assim, muito infantilizado. Ir na igreja simplesmente para receber uma bênção da parte de Deus, quando a Bíblia nos diz que Deus ele já nos abençoou. Quando Paulo fala aos Efésios no capítulo 1, Paulo diz, olha que Deus ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então muitas das vezes nós estamos buscando aquilo que Deus já nos deu, nós estamos pedindo para Deus aquilo que Ele já nos concedeu. Deus me abençoou, mas Deus já nos abençoou, irmãos. Paulo está dizendo isso, Deus ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então eu volto a repetir para os irmãos, a nossa preocupação não tem que ser o que nós vamos fazer, mas sim o local no qual nós vamos fazer. Temos que deixar esta ideia de nos reunirmos no domingo
e pensarmos, eu vou na igreja para receber uma bênção. Não. Nós temos que ter, não a expectativa de recebermos uma bênção, mas nós temos que ter a perspectiva de nos reunirmos como família para compartilharmos com os nossos irmãos da bênção que Deus já colocou dentro da nossa vida. Porque, irmãos, a grande realidade, o grande motivo de nós nos reunirmos em família, o grande motivo de nós nos reunirmos como igreja, não é buscarmos de Deus uma bênção, mas é compartilharmos com os nossos irmãos aquilo que Deus já colocou no nosso coração e a bênção que Deus já nos concedeu. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar aos Coríntios, a igreja de Coríntios, e ele vai dar certas instruções a respeito do culto, o apóstolo Paulo diz para a igreja: olha, quando vocês se reunirem, um tem salmo, outro tem cântico, outro tem hinos espirituais, outro tem profecia, outro tem palavra de sabedoria, mas que tudo seja feito para a edificação da igreja. Paulo não está dizendo, olha, vocês precisam fazer um culto para invocar a presença de Deus. Não. Deus, ele é onipresente. Aonde nós nos encontrarmos, Deus vai estar junto conosco. Não tem lugar na face dessa terra em que Deus não possa entrar, em que Deus não possa estar conosco. Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Então a nossa ideia não deve ser uma expectativa de nos reunirmos e fazermos um culto bom para que Deus se agrade e venha ao nosso encontro. Não. A nossa perspectiva tem que ser de nos reunirmos como família, de nos reunirmos como irmãos, aleluias, já com o nosso coração preparado, já com o nosso coração incendiado por Deus, para dividirmos com os nossos irmãos aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. E é por isso que Jesus traz esse ensinamento exatamente no momento de ceia. Porque no momento de ceia é que Jesus vai orar pelo pão e ele vai partir o pão, ele vai dividir o pão com todos. E se nós tivermos essa perspectiva, nós vamos perceber que todo culto é como se fosse uma santa ceia. É o lugar em que nós nos reunimos para partilhar com os nossos irmãos, para dividir com os nossos irmãos aquilo que nós temos de Cristo em nossa vida. Porque a ceia na qual nós vamos participar daqui a alguns momentos é exatamente isso: nós pegarmos um pão que representa o corpo de Cristo e nós repartirmos com os nossos irmãos um pedacinho daquele pão que representa o corpo de Cristo. Então, quando nós nos reunimos como igreja, a nossa perspectiva tem que ser essa, de dividir com os nossos irmãos um pouquinho de Cristo que nós já temos na nossa vida. O texto que nós lemos nos fala a respeito da resposta de Jesus. Quando eles perguntam para Jesus a respeito do lugar que eles deveriam preparar esta Páscoa, a respeito do lugar que eles deveriam fazer os preparativos, Jesus diz para os seus discípulos: olha, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem que vai estar carregando um jarro com água. Vocês seguem este homem. E quando este homem entrar numa casa, vocês chegam nesta casa e perguntam para o dono da casa aonde é o lugar que tem preparado para que eu faça a ceia com os meus discípulos, para que o Senhor faça a ceia com os seus discípulos. Irmãos, Jesus, ele poderia muito bem dizer para os discípulos: olha, vocês entram na cidade, se dirigem à rua tal, na casa tal, vocês vão encontrar um homem com tais e tais, vestido de tal e tal maneira, vocês perguntam para ele, ele vai mostrar um lugar para vocês. Mas não, Jesus fala para eles a respeito de um homem que iria guiar eles. E com nós é da mesma maneira, porque nós jamais vamos conseguir viver uma vida de maneira que agrade a Deus, ou jamais vamos conseguir fazer um culto totalmente agradável a Deus se nós não formos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, Efésios capítulo 3, e versículo 17 nos diz que Cristo, ele habita em nós pela fé. E a Bíblia também vai dizer que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então nós precisamos ser guiados por Deus, porque para nós termos uma vida agradável diante de Deus, para que nós possamos
racional, o culto que verdadeiramente agrada a Deus, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando Jesus dá essa instrução, este homem aqui, ele representa o Espírito Santo, carregando um jarro de água, a água que lava, a água que purifica. E nós já estamos lavados pela palavra, nós já estamos limpos pela palavra, que é o que diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Jesus diz para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se nós já estamos limpos pela palavra, o que nos falta? Muitas das vezes é sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E volto a falar a respeito do culto, porque muitas das vezes nós estamos caindo exatamente neste erro, de tentar fazer um culto bom, de tentar fazer um culto maravilhoso, de tentar fazer um culto agradável para os crentes, para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que vêm no culto. Aleluias. Muitas das vezes estamos buscando táticas de crescimento para que a igreja cresça, para que a igreja aumente. Estamos tentando fazer um culto agradável para que as pessoas se sintam bem e queiram frequentar este culto. Mas a única tática, a única estratégia que o Espírito Santo deu para a igreja primitiva, lá para a igreja do tempo dos discípulos, era que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a Bíblia diz assim: e o Espírito Santo ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então a nossa preocupação não é em fazer um culto agradável. A nossa preocupação tem que ser em viver uma vida, que a minha vida seja um culto ao Senhor, para que quando eu me reunir com os meus irmãos, eu possa ter algo de Cristo para compartilhar com os meus irmãos, e viver em comunhão, que a partir daí quem dá o crescimento é Deus, quem dá o crescimento é o Espírito Santo, quem faz a obra aumentar é o Espírito Santo. Aleluias. Glórias a Deus. Meditando na palavra, o Espírito Santo ele nos conduz ao Pai. Porque se nós olharmos para a palavra, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que os dois grandes ensinamentos que a Bíblia nos dá é vivermos uma vida em comunhão com Deus e vivermos uma vida em comunhão com os nossos irmãos. Toda a lei do Antigo Testamento ela vai falar sobre isso. É em você amar a Deus e amar o teu irmão, ter uma comunhão com Deus e ter uma comunhão com teus irmãos. A Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, ela vai falar isso e ela vai nos trazer ensinamento a respeito disso. Então, nada melhor do que um culto como estamos reunidos aqui, para demonstrarmos a comunhão que nós temos com os nossos irmãos. Porque a ceia do Senhor é para quê? Senão para partilharmos do corpo e do sangue de Cristo com aqueles que estão em comunhão com a igreja. Aleluias. Então o que os discípulos foram preparar não era o lugar estava pronto. Jesus disse para eles: olha, o lugar está pronto, é só vocês acharem o lugar. A preocupação não tem que ser o que vocês vão fazer. A preocupação tem que ser em achar o lugar que já está pronto, em achar o lugar que já tem a mobília esperando, em achar o lugar que já é do tamanho certo, em achar este lugar, ser guiado pelo Espírito até este lugar. E que lugar é este? É um lugar de comunhão, é um lugar em que Jesus vai sentar à mesa com seus discípulos. É um lugar como esse em que nós estamos reunidos e que Jesus se senta à mesa conosco. E que Jesus compartilha daquilo que Ele tem para com as nossas vidas. De um lugar em que nós podemos compartilhar com o Senhor Jesus aquilo que são as nossas angústias, aquilo que são as nossas dificuldades, aquilo que são as nossas fraquezas. E o Senhor Jesus vai escutar, e o Senhor Jesus vai nos abraçar como filhos, como discípulos, como aqueles a quem Ele ama. O Senhor Jesus Ele nunca fez distinção. Tanto é que na ceia, tanto é que quando os discípulos estavam reunidos e Jesus estava entregando a ceia a um por um deles e compartilhando do cálice, compartilhando do pão, estava junto com ele ali Judas, que daqui a alguns momentos iria sair dali e iria trair Jesus. Só que Jesus não se preocupou em tirar Judas de lado. Jesus não se preocupou em dizer para Judas: olha Judas, agora é a hora da ceia, acho melhor tu sair. Acho melhor tu sair porque tu vai me trair, tu não pode participar. Não. Judas estava junto com os discípulos.
Porque apesar de Judas ser um traidor, aquele era um lugar de comunhão. Aquele era um lugar preparado por Deus para que eles vivessem um momento de comunhão. Então é muito importante a comunhão com Deus e a comunhão com os nossos irmãos. Porque quando nós não entendemos a comunhão, muitas das vezes nós podemos acabar erroneamente achar que o pão é nosso. E acontecer exatamente o que eu estava falando no início. Quando nós não entendemos a comunhão em Cristo, a comunhão com os nossos irmãos, a comunhão com Deus, nós vivemos simplesmente a expectativa de receber uma bênção. Porque se eu acho que eu não preciso ter comunhão com ninguém, eu não preciso me preocupar em partilhar algo de Deus com a vida de ninguém. Eu só preciso me preocupar comigo mesmo e de receber a bênção que eu vim buscar. E está tudo pronto, está tudo resolvido, não tem mais nada a se fazer. Mas não, o que Jesus está ensinando aqui é que o culto em que nós estamos aqui hoje é um lugar de comunhão, que eu não venho para receber uma bênção, mas que eu venho para partilhar aquilo que eu tenho de Cristo para com a vida dos meus irmãos. E aí eu não vou pensar que o pão é só meu, que o pão é só para mim comer. Não, eu vou pensar que o pão é para mim dividir com aquela pessoa que está junto comigo. Paulo, ele fala isso à igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios vivia exatamente este problema, que eles se reuniam pensando somente em comer o pão, eles se reuniam pensando somente em satisfazer as suas necessidades, e não teria mais problema nenhum se eles apenas fossem satisfazer as suas necessidades. E quantas das vezes nós estamos fazendo isso? Nos reunimos como igreja, simplesmente para buscar uma bênção, simplesmente para satisfazer a minha necessidade. Volto a repetir, quando na verdade o que Deus quer de nós é que nós venhamos nos reunir em comunhão, como família de Cristo, como irmãos, com quem eu tenho algo para compartilhar. Quando Jesus multiplica os pães, irmãos, é exatamente este cenário que nós estamos falando. Uma multidão, 5.000 pessoas, todo mundo faminto, todo mundo indo atrás de Jesus, esperando receber uma bênção. Ninguém estava preparado para partilhar um pedaço de pão com o seu irmão. Ninguém estava preparado para partilhar um pedaço de pão com aquele que estava ao lado. Mas havia um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E a partir de alguém que tinha algo para partilhar com o seu irmão, foi que Jesus multiplicou e fez com que 5 pães e 2 peixinhos fosse o suficiente para satisfazer a necessidade de uma grande multidão. Então eu volto a repetir para os irmãos, porque eu vejo que esta palavra se trata exatamente disso, não de nós termos o melhor culto, não de nós termos uma igreja cheia, não de nós sermos o melhor no que nós fizemos, mas sim de nós estarmos preparados em comunhão com Deus para termos algo de Cristo para compartilhar com a vida dos nossos irmãos. Porque você pode até pensar que aquilo que você tem de Deus em tua vida é pequeno, você pode até pensar que aquilo que você tem de Deus na tua vida é pouco, mas aquilo que é pouco em tua vida, colocado nas mãos do Senhor Jesus, Ele pode alimentar a uma multidão. Irmãos, que nós não venhamos nos reunir simplesmente pensando em buscar uma bênção de Deus, que nós não venhamos nos reunir simplesmente para cumprir uma agenda de culto, uma agenda da igreja, ou um dia da semana que nós tiramos para ir na igreja, não. Mas que a cada dia em que nós nos reunirmos aqui, nós venhamos ter essa perspectiva de que nós estamos nos reunindo como família, à volta de uma mesa, e que eu tenho que ter algo de Cristo para compartilhar com meu irmão. Que seja como o apóstolo Paulo disse à igreja de Coríntios, que quando nós nos reunirmos, um possa ter salmo, outro possa ter hino, outro possa ter palavra de sabedoria, outro possa ter algum dom para compartilhar, porque isto que é viver em comunhão, isto que é viver em igreja, isto que traz um sentido para a igreja. O sentido não é a igreja estar lotada de gente, com gente saindo pela porta, não. Mas o sentido é em que nós venhamos viver uma reunião, que nós venhamos ter uma reunião, que tudo venha servir para edificar
santificação daquela pessoa que está ao meu lado, daquela pessoa que está nessa caminhada junto comigo. Aleluias. Volto a repetir para os irmãos: os discípulos não se preocuparam com o que tinham que fazer, eles se preocuparam apenas em saber o lugar que precisava ser feito. E se nessa noite você quer saber o lugar em que precisa ser feito, é o teu coração. O lugar em que este culto tem que fazer mais sentido nessa noite é no teu coração. Amém. O lugar em que este culto mais tem que fazer diferença nessa noite é no teu coração. O lugar em que este culto mais tem que transformar algo nessa noite é no teu coração. Porque daqui a alguns instantes nós vamos estar partilhando do corpo e do sangue de Cristo. E que nós tenhamos bem claro isso em nossa mente, que isso é um dever de cada um de nós, ter algo de Cristo para compartilhar com o meu irmão, com a minha irmã, ter algo de Cristo para compartilhar com o meu colega de trabalho, ter algo de Cristo para compartilhar com o meu vizinho. Porque a partir do momento que nós passamos a ter essa perspectiva de cristianismo, nós não precisamos mais nos preocupar em pregar bem, nós não precisamos mais nos preocupar em ter uma teologia muito apurada, não. Eu preciso só ter algo de Cristo para compartilhar com aquele que está do meu lado. Assim como os discípulos não estavam preocupados naquilo que eles tinham que fazer, eles sabiam o que eles tinham que fazer. A pergunta deles só foi: Senhor, aonde Tu quer que nós preparemos a Páscoa? Te coloca de pé nesta noite. Aleluia. Aleluias. Louvado seja Deus. Deixe, irmãos, essa expectativa de receber algo de lado, e crie no teu coração a perspectiva de oferecer algo de Cristo para alguém. Porque se você viver dessa maneira, se você viver esta palavra, eu te garanto que esta palavra vai mudar a tua vida. Muitas vezes as coisas não mudam na nossa vida porque estamos vivendo apenas a expectativa de receber algo de Deus. E o apóstolo Paulo diz que isso nos adoece, que isso nos mata espiritualmente, mas que possamos viver a perspectiva de oferecer um pedacinho de Cristo para alguém que está ao meu lado. Feche os teus olhos. Senhor, eu te dou graças, Pai, porque nesta noite o Senhor nos concedeu pão para partilharmos com os nossos irmãos. Muito obrigado pela tua palavra, pela presença dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão. Senhor, que possamos ter a tua palavra bem clara, bem viva em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a deixar de lado toda a perspectiva de buscar uma bênção, e nos ajuda, Senhor, a criar uma perspectiva de oferecer algo, de ter algo de Deus para oferecer para os meus irmãos. Senhor, que possamos viver uma vida de comunhão contigo, Pai, uma comunhão que não é gerada simplesmente por uma reunião na igreja, mas uma comunhão que é gerada por um viver diário com Deus, por um viver diário com Cristo. Pai, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas, que as tuas misericórdias estejam sobre as nossas vidas, Pai, e que a tua palavra se torne viva e eficaz em nossos corações através do teu Espírito Santo, e que possamos ser guiados pelo teu Espírito Santo todos os dias das nossas vidas, que possamos ser guiados pelo teu Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.